Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. Vocês são do sétimo ano, né? Vocês devem ter me visto na última aula com a professora Lídia, na aula de poema, de poesia. Foi muito legal aquela aula. E aqui eu vou estar passando para vocês, né? Serão no total 4 vídeos. Nesse primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre língua e linguagem. Eu trabalho com palavras da internet, eu acho que é um tema que vocês vão gostar bastante. Eu espero muito mesmo que vocês me ajudem. Então, para a gente começar a falar de língua, né, falar de linguagem, a professora Lídia fala muito com vocês sobre isso e eu acho um tema bem interessante. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, o que é língua e o que é linguagem? Aqui a gente tem algumas imagens, olha, o celular, tem o sinal da Libras, né, de surdo, que a gente tem uma placa, um livro. Então, você sabia que há diferenças entre língua e linguagem? Qual que é o mais amplo e qual que é o mais específico? Qual nós usamos? Né? E quais exemplos vocês podem dar do que é língua e do que é linguagem? Então, para essa diferença ficar mais clara, eu vou começar pela linguagem. Tá? Então, assim, a linguagem ela é mais ampla, a gente pode pensar assim, e a linguagem ela tem vários meios, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse primeiro é um rapaz pintando uma tela. Esse segundo é uma mocinha gestualizando uma cara de brava, né? De dúvida, ou uma coisa assim. E aqui, esse terceiro, eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes, ó, vocês prestem atenção o que essas coisas têm em comum. Essas três imagens, elas são meios de se expressar, né? De se comunicar de alguma forma. Então, se expressar por meio da pintura, por meio da mímica, né? E esse daqui, essa terceira imagem, é a escrita. Né? Então, a gente tem a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, o que é a linguagem verbal? É a fala e a escrita. E a linguagem não verbal são essas outras, né? A pintura, todo outro tipo de expressão que se configura como linguagem. Agora a gente vai ver o que é língua. É um pouco mais específico, né? Então, a língua não é esse órgão, né, do corpo aqui que a gente fala. Então, a língua ela é um sistema socialmente convencionado e estruturado. Mas, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a língua ela é uma estrutura. Tá? Então, a língua portuguesa é uma estrutura, a língua inglesa, todas as línguas, né, são estruturas. Então, todo ser humano é capaz de desenvolver essa habilidade. Então, quando a gente nasce, né, quando a gente vai crescendo, vai aprendendo a falar, nós desenvolvemos essa habilidade porque todos nós somos capazes de desenvolver uma língua, certo? E ela é interação. Então, a língua ela não é alguma coisa que a gente usa para comunicar, é porque a língua ela é a própria interação. Não faz sentido a gente fazer essa distinção dela ser um mecanismo, um instrumento para comunicar, né? Porque se você comunica, você usa a língua. Então, nós temos línguas orais e línguas gestuais, que é o caso da Libras. A língua oral é essa que a gente fala, né? Mexe a boca, sai os sons pelas cordas vocálicas aqui. Então, essas são as línguas orais. E a gente tem as línguas gestuais, que elas são visuais também. Vamos lá. Aí vocês me perguntam, mas então se a língua é uma estrutura, se ela é tudo isso que você falou, a gramática é a mesma coisa, né? Aquele livro, aquele exercício chato que vocês fazem para circular verbo, para fazer aquela coisa toda. Então, toda língua tem a sua gramática. Mas isso não significa que essa gramática seja aquele livrão de regras da língua, porque todo falante de uma língua, ele sabe a gramática da língua desde quando ele aprende a falar.
Né? Então, mais para frente, daqui a pouquinho, a gente vai ver sobre falar certo, falar errado, o que isso quer dizer, né? Então, mas de antemão, eu quero que vocês já entendam que toda língua tem uma gramática e que vocês sabem gramática. Nessa gramática internalizada, e vocês falam por essa gramática, que é por essa ordem. Então, se você usa a língua, se as outras pessoas te entendem, isso é gramática. Então, assim, só que aí as pessoas complicam um pouquinho mais, tá? Então, a gente vai passar aqui para o próximo slide. Aqui é um assunto um pouquinho delicado. Estudiosos da linguagem. Né? Aqui estão alguns estudiosos que contribuíram e ainda contribuem para o avanço da linguística. Primeiro, a gente vai começar assim. O que é linguística? Né? Linguística é a ciência que estuda a língua, a linguagem. Então, na física, né, nas ciências, na matemática, na geografia, na história, a gente sempre ouve falar de nomes de pessoas que estudam aquele conteúdo, que estudam, né, aprofundadamente aquilo, que fazem um método, né, para aquilo ir para a sala de aula. E na área das linguagens não é diferente. Né? Enquanto na matemática a gente tem o Pitágoras, na geografia a gente tem o Galileu, na ciência a gente tem o Newton, né? Tem muita gente aí. E na linguagem não é diferente, porque é uma ciência, né? E quem vai começar com essa ciência, vai falar que isso é uma ciência, é esse cara aqui, ó, do bigodão, que chama Fernand Saussure. Né? Esse cara, ele iniciou os estudos da língua enquanto ciência. Ele vem com... Eu não quero que vocês saibam, né, bem aprofundado sobre isso, porque não é o caso dessa aula. Aqui eu só estou passando alguns nomes para vocês terem uma ideia do quanto esse estudo evoluiu, né, que hoje a gente está na academia, né, está na faculdade, está na sala de aula. Então, voltando. Começando com esse rapaz aqui, né, então ele é o primeiro que faz essa distinção de língua e de fala, e mais para frente a gente vai ver mais umas coisinhas aqui sobre ele. Esse senhorzinho simpático é o Noam Chomsky. O Noam Chomsky, ele afirma que a língua é uma habilidade e que todos nós temos competência de aprendê-la. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, todos nós somos capazes de aprender uma língua. Tá? Esse outro aqui, esse senhorzinho do chapéu, é o Marcos Banho. Ele é brasileiro, né? Ele tem uma teoria muito interessante que é sobre as variedades linguísticas. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de o que é preconceito linguístico. Esse professor ele vai trabalhar muito sobre isso. Então, para ele não tem o falar errado. Né? O que a gente tem, o que nós temos momentos, situações, e que, dentre todas as variedades da língua, seja ela informal, formal, né, a norma culta, nós temos que saber quando nós vamos aplicar as variedades nos momentos certos. Tá? E esse daqui é o professor Hildo do Couto. O que o professor Hildo do Couto propõe, que a gente vai estar trabalhando bastante nesse projeto? Ele estuda como o meio ambiente proporciona as nossas interações. Né? Então, é um povo, é uma galera que fala uma língua que vive em um território. Só que se a gente pensar isso de uma outra forma, o que acontece? Que eu vou trabalhar com vocês aqui. Como eu estou trabalhando com internet, então vocês acham que esse meio ambiente é virtual. Né? Então, é uma galera que está na internet e como que a internet vai proporcionar que a gente crie palavras novas, termos que a gente vai usar que quem está de fora não conhece. Né? Eu aposto que você já chegou para sua mãe, já chegou para seu pai, para sua avó, para a tia, falou alguma coisa sobre internet, sobre rede social e eles não entenderam nada. Então, isso é uma coisa que quem está dentro desse meio ambiente é que vai entender. Agora aqui, eu trouxe para vocês... vai aparecer, será? Se não tiver áudio, eu vou editar na edição, eu coloco o vídeo todo, essa partezinha toda para vocês verem. Esse rapaz que a gente viu do bigodão, o Saussure,
ele vai fazer uma distinção na língua, ele vai falar do signo, né? Do signo linguístico. E esse signo, ele tem um significado e um significante. De uma maneira muito simples, muito rápida, olha esse videozinho aqui do Harry Potter, não sei se vocês gostam do filme, mas eu indico para todo mundo, eu adoro. Então, olha lá. Deve ser muito corajoso para dizer o nome. Ou muito tolo. O medo de um nome só faz aumentar o medo da própria coisa. E você deve ser a senhorita Granger. Então, aqui, para a gente entender, fazer só uma comparação, esse significante que ele fala é a imagem acústica, né? Que é o medo do nome, que é esse nome. E o significado é o conceito, que é o próprio Voldemort, né? Que eles estão referindo na cena. Então, o nome dele e ele formam o signo. Vocês entenderam? Assim, se estiver confuso, não tem problema, tá? Isso aqui é só uma explicação bem por cima. Então, olha só. Vou tirar a câmera aqui. Termos importantes para a gente estar revendo, né? Isso aqui, esse vídeo é bom. Vocês podem voltar várias vezes, ler o slide com calma, perguntar para mim, perguntar para a professora. Então, assim, é uma primeira aula, vai ser uma confusão, mas vai dar certo, vamos lá. Então, variedades linguísticas, né? Então, não existe o falar errado, mas falar adequadamente em qualquer situação que o falante se encontre. Então, por isso que é importante a gente aprender a variedade padrão da língua, que a escola ensina, né, essa gramática normativa. Nas aulas de poesia, vocês viram bastante que em alguns poemas, né, na verdade, a maioria dos poemas, eles usam uma linguagem mais rebuscada. Então, é importante porque quando a gente vem em situações que a gente vai precisar usar, nós vamos saber usar, né? Mas a gente tem outras variedades. Essa norma padrão, ela não exclui as outras. Essas que vocês aprendem na internet, claro, por quê? Se eu estou lá com o meu celular, eu não vou chegar e vou ficar usando a norma padrão para falar com os meus amigos, para escrever um post no Instagram. Então, assim, porque onde eu tô não precisa. O momento, né? Essa situação não pede que eu use esse tipo de linguagem. Mas se você tiver diante de um juiz, né? Diante de alguma coisa mais séria, mais importante, é bom que você use, né, nos vestibulares, que vocês vão fazer daqui a alguns anos, é muito importante que vocês tenham um domínio, né, sobre a língua padrão, sobre a variedade padrão da língua, desculpa. Então, aqui, a gente tem como segundo termo o léxico. Acho que vocês já devem ter lido bastante em atividade. O léxico, então, é o nome que a gente dá para todas as palavras que tem na língua. Então, na língua portuguesa tem um número X de palavras, certo? Então, a gente vai chamar essas palavras aí que estão na língua de léxico. E por que é importante, né, a gente ler, ver coisas novas, ler sobre assuntos novos? É porque nós vamos aprender palavras novas. E essas palavras novas que a gente aprende é o nosso vocabulário. Porque o vocabulário é as palavras que nós sabemos da língua. Então, dentre essas duas, né, o léxico e a variedade, e as variedades da língua, elas estão para a interação. Então, das variedades da língua, usando o léxico, né, o seu vocabulário, que você vai interagir por meio da língua. Né, porque a língua ela é interação. Então, vamos lá. Próximo slide. Agora, você acha que na internet surgem novas palavras? Então, a gente sabe que tem muito termo na internet, né? Tipo assim, não sei se vocês usam o Twitter, mas no Twitter a gente tem muita coisa, né? Como twittar, a gente tem o retweetar, né? Que é quando você compartilha. No Instagram, no WhatsApp, a gente tem o story, né? Então, que são palavras novas que estão dentro desse ambiente. Mas vocês acham que nessas redes sociais, né, surgem palavras novas? Então, eu quero que vocês me deem mais exemplos, porque a gente sabe que sim. Então, quais palavras você acha que só existem por causa da internet? Então,
Quais outras palavras que vocês falam com os amigos, que vocês postam, de jogo também, isso é muito legal, de anime, que está disponível na internet, né? Então, quando você vai lá para assistir o anime, onde você aperta? Qual que é o nome daquela ferramenta? Então, é isso que eu quero que vocês discutam, né, tragam para a gente na próxima aula, para que vocês falam assim, ó, eu conheço essa palavra, ela faz isso, né, essa ferramenta faz isso. Então, pode ser em sites da internet que vocês veem anime, de jogo que vocês jogam, TikTok, YouTube. Então, qualquer uma dessas palavras que a gente vai estar estudando sobre elas. Então, é muito importante que vocês contribuam, tá? Então, você usa alguma? Eu aposto que vocês usam muito e eu quero saber quais são. Aí aqui, eu agradeço muito vocês por essa participação, tá? Eu estou tentando fazer essa aula o mais rápido possível, para que não seja cansativo para vocês. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e a aula 2 vai sair em breve, tá? Então, nessa aula, o que a gente viu? Vamos só recapitular para acabar tudo. A gente viu o que é língua, que é um sistema, né? Linguagem, que é mais geral, que você tem várias linguagens, mas que a língua, ela é interação e ela não é um meio para se comunicar, ela é interação. A gente viu que língua e gramática, a diferença de língua e gramática, toda língua tem sua gramática, mas nós temos variedades linguísticas, certo? Então aqui a gente tem alguns nomes, aqui a gente tem as variedades da língua, o léxico, que são as palavras, e a própria interação, que é o que vocês fazem nessas redes sociais aqui, né? E na casa de vocês, conversando com a mãe de vocês. Então, essa interação, que é interessante para nós vamos estar estudando a interação. Então, é isso, olha só, já mais de 17 minutos de aula, eu espero que vocês tenham ficado até aqui. E se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, para a professora, a gente está aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. E é isso, pessoal, tchau, tchau, boa semana, bons estudos.